Olá, queridíssimos estudantes, estamos aqui para mais uma aula do nosso componente envolvendo literatura, cultura em contexto, diálogos com a literatura, a cultura em contexto. E estamos aqui para, olha só, primeiro eu não estou nesse momento aqui, eu estou deixando esta aula para vocês, porque nesse momento eu estou curtindo merecidíssimas férias. Tá? Mas na verdade, ó, estamos na reta final das minhas férias, mas felizmente porque eu vou voltar e falar ao vivo com vocês. Mas antes de mais nada, eu deixei essa aula aqui e não estou sozinho. Estou acompanhado dela, que faz parte desse componente junto comigo, a professora Juliana. Isso aí, gente. Estou aqui, ó, junto com o professor Mauro para engrandecer essa aula e fui pega nos corredores. Eles vem cá, falamos de surpresa. Então vamos lá, olha só, vou deixar tudo organizado. Então, diálogos com a literatura, atividade 3, sistematização 2, terminando a atividade 3. O nome desta aula é Socializando os Manifestos, tá certo? Do Cultura em Movimento, diferentes formas de narrar a experiência humana. Somos nós, na unidade curricular, tradições e heranças culturais. Terminando esta atividade 3, né? Vamos lá, então, de olho na integração. Não estamos sozinhos, estamos juntos com os demais componentes. Somos este aqui, diálogos com a literatura, a cultura em contexto. Olha o caminho que percorremos até aqui, professora Juliana. Nossa, é verdade, nós passamos por tudo isso e a aula 1 se chama... Antes da semana de 22. Eu já decorei. Eu errei desde o começo, né? Mas tá aí, vocês estão... Porque a gente manda com antecedência. Isso prova que é a antecedência que a gente manda as aulas antes da gravação. Então prova que a gente está cumprindo o nosso trabalho. E não deu tempo de eu arrumar porque eu tinha que gravar para as férias. Mas olha só isso bonitinho, mas olha só, voltando lá, rapidão. Semana que não terminou, aula 1. Aula 2, paranoia e mistificação, o conflito que deu a semana de 22. A semana que não terminou, onde explicamos, né, dia a dia o que aconteceu na Semana de Arte Moderna, celebrando neste ano o centenário e falando que, na aula 4, nós somos a semana de 22. Amei essa aula. Bacana. Na aula 5, manifesto, explicamos o contexto e o que é um manifesto. Demos o exemplo na aula 6 do manifesto surrealista e na aula 7 perguntamos qual é o seu manifesto, motivando vocês a escreverem um manifesto de vocês. Nesta aula, vem cá. Nesta aula, a ideia seria que nós lêssemos os manifestos de todos na sala de aula. Mas como estamos aqui, a ideia é retomar alguns pontos importantes para você que ainda não escreveu o seu manifesto, escreva. Tá? Por isso é tão importante eu com a Juliana aqui para a gente debater um pouquinho, porque ela não participou de algumas aulas que eu estava gravando, então a gente retomar algumas coisas que ela não estava, outras que ela estava, para a gente poder, né, chegar nas ideias e convergir tudo direitinho para ir para a atividade 4. Certo? Então vamos lá? Qual é o objetivo desta aula, professora Juliana? Vamos lá. O objetivo é propor a socialização dos manifestos elaborados pelos estudantes e o modo de fazê-la. Retomar e sumarizar elementos da atividade 3, não esquecendo que temos os eixos estruturantes, processos criativos e mediação e intervenção sociocultural. Exatamente, são esses os eixos. Então vamos lá. Antes de mais nada, eu pergunto para vocês na tela, qual é o seu manifesto? Porque é esta a ideia que vai nos motivar para toda essa aula, socializar os manifestos. Aliás, se você puder, manda para a gente os manifestos, encontre nos meios, os mecanismos, fale conosco. Então, professora Juliana, nessa aula você não estava. Não, me conta. É assim, a ideia é que depois daquele debate com a semana de 22, o que vocês, estudantes em casa, façam, as escolas? Pensem o que vocês reivindicam. Porque, olha, em 22 nós tínhamos uma arte ultrapassada, uma arte clássica, que ela é maravilhosa, espetacular, mas ultrapassada no sentido de que não representam ou não representava os anseios, a cultura brasileira. Então, o pessoal pensa, olha, nós temos que protestar e reivindicar uma arte que fale mais com o Brasil, que fale a língua do Brasil, que apresente os conteúdos, as imagens do que é a nação brasileira, que misture o urbano, mas com as nossas florestas, que são grandiosas, que mostrem as nossas alegrias, né? E hoje, qual seria o seu manifesto? Então, eu dei algumas ideias assim ao longo das aulas. Olha, sei lá, sai de casa, dá uma volta no quarteirão e perceba todos os problemas que existem lá. Aí você, puxa vida, sei lá, às vezes a falta de saneamento básico, às vezes a falta de escola, às vezes a falta de direitos mais básicos, onde o Estado não alcança, onde a iniciativa privada também não alcança, às vezes é na própria escola. Na própria escola, puxa, tem elementos aqui que a gente pode melhorar. Então, professora Juliana, dando uma volta na escola, no centro de mídias, na sua casa,
Qual é o seu manifesto? Ai, gente, meu manifesto é que eu quero ficar um dia inteiro sem mãe, mãe, mãe. Ah, tá, um manifesto Não, pelo silêncio. Não, a Júlia falou que viu no TikTok que cada vez que ela falar mãe ou algum filho chamar mãe, eu tenho que fazer 10 agachamentos. Eu falei, mas peraí, eu tô sofrendo de tipo, mãe, 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 e ainda eu tenho que fazer os agachamentos? É verdade, então você está reivindicando aqui um momento de, olha, não tenha tanto chamamento assim, mãe, 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 e que você seja beneficiada quando alguém fizer isso. Exato. Então faz assim, quando alguém falar mãe, 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 vou manifestar. O meu manifesto, que toda vez que alguém fale mãe, 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 na casa da professora Juliana, na casa da mãe Juliana, as crianças façam 10 agachamentos. Eles fazem, não eu. As crianças eles façam, exatamente. Então, demos o problema, exemplificamos o problema, falamos qual é a voz que fala e demos uma solução. Bom, se vai solucionar, eu não sei. Brincadeiras à parte, na vida real isso é bem sério. É, bem sério. E eu acredito que a gente tem que ter uma propriedade e buscar, lutar, se manifestar por algo realmente interessante e que vale a pena, né? Não é coisa igual eu falei assim, impossível, né? Eu sou mãe e eu vai estar aqui no meu celular, mãe, mãe, mãe. Então não é algo real. E não adianta você colocar assim, eu vou fazer um manifesto de que eu quero mexer no celular até a hora que eu quiser, sem ninguém me perturbar. Exato. Esse manifesto é inviável, porque você está indo contra algo que vai ser... Você está indo a favor de algo que vai ser ruim para você. Porque você não ter noites de sono bem dormida, né? Vai te dar vai trazer um problema para você fisiológico enorme. Então não é um manifesto com propriedade. Perfeito. E isso, olha, perfeito o que você falou, porque às vezes a gente está manifestando, a gente não percebe as consequências das nossas ações, né? O maior castigo, às vezes, é ter as nossas manifestações atendidas, porque a gente percebe o quão errado estavam. Então é muito bom pensar a respeito. Por exemplo, a professora Tayana Souza, a professora Tayana veio aqui e ela participou, acho que, eu não lembro se ela falou na interação ou durante a aula, mas ela falou uma coisa que eu achei bem legal, que às vezes a gente compra o discurso dos outros e reivindica, manifesta uma manifestação que não é nossa, comprando aquilo que, por exemplo, ela deu o exemplo do shopping center. O shopping center, ele é o espaço onde a gente pode comprar. Mas ter liberdade de compra é uma manifestação legítima sua ou de quem está vendendo? Sim, não, tem várias coisas, né? Por que eu tô falando isso? Existiam ali, eu já tive contato com estudantes que falavam, eu vou me manifestar na escola porque eu quero que a escola tenha isso. Mas espera aí. Vamos pensar que você está numa escola e não num shopping center. Exato. Então, a gente tem que diferenciar e tem que ter esse manifesto, essa voz apropriada. Por exemplo, eu vou fazer um manifesto que eu quero comer coxinha todos os dias. Maravilha, gostoso, quero. E aí? Não Qual mal Não vai pode. fazer para minha saúde Exatamente, no curto prazo, então no longo Curto prazo. prazo, não estamos falando longo. O manifesto, sei lá, pela pizza a todo momento, complicado também. Então, para isso que a professora Juliana trouxe, nós trouxemos algumas reflexões, estamos trazendo novamente algumas reflexões que devem ser feitas à medida que você vai pensando no seu manifesto, caso você não tenha feito ainda. Caso você tenha feito, perceba se essas questões são atendidas no seu texto. Está aí na tela. Olha só. Como você percebe o mundo? Reflita sobre isso. Como você percebe o mundo? Como você vê? Porque a sua maneira que você percebe o mundo tem que ser... A maneira como você percebe o mundo tem que estar no seu texto. Porque é o seu manifesto, não é o manifesto de outra pessoa. Porque às vezes você compra o discurso de outro. Quais são os problemas que atingem diretamente o seu bairro? O seu bairro. Quais são os problemas que atingem a sua cidade? Isso é bem importante porque o que acontece? Às vezes a gente fica num discurso que é raso, tal qual a professora Juliana falou. Vocês estão no ensino médio, a gente está aprofundando, Então, a gente estava brincando agora há pouco sobre, não, eu quero que os meus filhos parem de falar mãe, mãe. A gente sabe que é brincadeira, porque na vida real o que acontece? Na vida real tem mulheres que trabalham, têm filhos e não podem deixar os filhos dela em lugar nenhum. E às vezes as crianças ficam em casa sem vigia, sem controle, ficam dispersas, ou seja, não tem creche, não tem escola. Então, poxa vida, dando uma volta ao redor da casa, a gente brincando aqui, olha, mãe, olha, às vezes tem mãe
que não tem onde deixar os filhos. Sim. Pode ter um manifesto para que as mães possam ter lugar onde deixar os filhos. Às vezes no próprio trabalho, às vezes numa creche, às vezes, sei lá, possibilitando cuidado para essas pessoas. Mauro, lembrei de outro manifesto aqui que há no meu condomínio. Certo. Ao redor do meu bairro era um bairro que só podia ter casas. E há pouco tempo começou a construir vários prédios, certo, porque foi liberado. Mas são terrenos de casas, então são prédios pequenos, né? São apartamentos pequenos. E a obra é acelerada. Então, às vezes, 7 horas da manhã no sábado, já tem obra. Barulho. 10 horas da noite na segunda-feira, tem barulho. E aí o pessoal do condomínio começou a se organizar para ir até a prefeitura, realizar um manifesto, uma reclamação, né? Na verdade, um movimento, um manifesto contrário a essas obras que não estão com um horário inconveniente. Exato. Mas a lei permite, porque a obra em Osasco é das 7 às 10, então, de segunda a sábado. Esse manifesto vai ser válido? Vai ter então, o problema a ideia é como fazer um manifesto. Fazer um manifesto não para mudar a lei, talvez, quem sabe? Exatamente. Então, olha só, mais perguntas aqui na tela. Quais são os problemas que atingem as pessoas da sua idade, da sua classe social? Se você tem 13 anos, o problema é um. Se você tem 20, o problema é outro. Às vezes é o mesmo, não sei. Aí você tem que ver. Quais são as respostas possíveis para esses problemas, esses questionamentos? É o que a gente fez agora, a questão dos prédios lá em Osasco, né? Que a professora Juliana falou aqui agora. Está dentro da lei, né? A quem se dirige o seu manifesto? Sei lá, a cidade, ao Estado, ao professor, sei lá, ao representante, a toda a população, né? Para isso, vamos dar um exemplo que a gente já usou na aula, só um trechinho de um vídeo que passou na última aula. Solta aí, por favor. As crianças são as maiores prejudicadas nessa crise que a gente está vivendo. E não é mais uma crise, é uma guerra. A gente tem que lembrar que as crianças não têm poder de escolha, elas não têm poder de decisão. Quem tem poder de decisão somos nós, adultos. E nós não podemos nos colocar no lugar de vítima, porque se tem alguém que realmente pode ser chamado de vítima, são as crianças. Porque elas são incapazes de tomar decisões em relação a tudo isso que nós estamos vivendo. E hoje, depois de mais de 8 meses, desse afastamento social que a gente está vivendo, tem crianças tendo pânico, tendo depressão, ficando doentes, tendo problemas que a gente só vai ver daqui a um tempo, que estão sendo semeados agora. Isso é muito grave. Essa é uma das formas mais nocivas de atacar o ser humano, é atacar a criança. Então nós temos que ter um trabalho de nos equilibrarmos e ajudar as crianças. Agora, mais do que isso, vamos falar do ponto de vista prático. A gente tem que trazer as crianças de volta para a escola. Se antes a gente achava que a escola não era uma prioridade no Brasil, agora nós temos certeza absoluta disso. Sabe? Porque tem lugares que as crianças estão sendo privadas de escola enquanto outras atividades muito piores estão sendo permitidas. Por que será? Qual que é o interesse por trás disso? Esse aqui é o meu manifesto em prol da escola, porque eu estou vendo as minhas filhas, que graças a Deus têm algumas possibilidades melhores, mas eu estou vendo outras crianças que não têm essas mesmas possibilidades e eu fico muito preocupado com todo esse cenário. Mais do que o manifesto, que é válido, né, a gente precisa pensar formas de tornar esse manifesto público, né? Então, passo para vocês a pergunta que está na tela e pensem um pouquinho sobre isso, olha só. De quais formas podemos socializar os manifestos produzidos? Bacana isso. Na sala de aula, nós temos, sei lá, o mural. Mas na sala de aula hoje, eu falo muito do mural da sala de aula, mas na sala de aula hoje nós temos no bolso de vários estudantes, em algumas escolas de todos, em algumas escolas de menos estudantes, mas tem aí, com certeza, na sala de aula, celular. Então, o celular dá a possibilidade de você socializar o seu manifesto de diversas formas. Blog, vlog, o Padlet, de diversas maneiras, tornar público o seu texto, a sua forma de as pessoas terem acesso àquilo que é necessário para melhorar a sua vida e da sua sociedade. Sabe o que é mais importante disso, professora Juliana, mais grandioso? É que assim, eu não sei, de fato, quando eu começo um debate como esse, quais são os desejos e aspirações, necessidades de cada uma das pessoas que eu estou conversando. Porque cada um percebe o mundo de maneira diferente. Por exemplo, a Semana de Arte Moderna, voltando nesse ponto.
Quando a gente falou sobre a Semana de Arte Moderna, você tem lá 3 pessoas principais na minha cabeça, né? O Mário de Andrade, o Oswaldo de Andrade e o Manuel Bandeira, né? Tem a Anitta Malfatti. Isso que eu ia falar, e a Anitta não... É que a Anitta, ela foi mais como o motivador, né? O pessoal que pensou a semana. Vamos colocar 4 então, vai. A Anitta Malfatti. Você tem o pessoal da Semana de Arte Moderna. Esses 4, ou sei lá, os 20, 30 que participaram, eles viam o mundo de determinada ótica, sobre certo ponto de vista. Se fossem outras pessoas a propor mudanças, talvez não, com certeza o debate seria outro. Se apenas um grupo propõe mudanças, você só tem um tipo de discurso, uma forma de mudança, uma forma de ver o mundo. Visão, né? Um apontamento. E tudo na vida tem vários lados. Isso é tão... parece que a gente está falando o óbvio para as pessoas, mas às vezes o óbvio, sempre o óbvio precisa ser dito. Sempre. Porque tem gente que não percebe o mundo. Então, olha só, eu vou trazer 2 quadros aqui. Tem um quadro que está na tela, ele é um quadro que é a Primeira Missa, do Victor Meirelles, de 1861. Aí você tem aqui agora o do Ernst Ludwig Kirchner, né? Olha a diferença de arte que era produzida no Brasil, né, no século XIX e XX, para a arte que já era produzida na Europa, tá certo? Temos 1910 e tal. Ou seja, a comparação, né, mesma década, né? 1890, né, a igreja de Auvers-sur-Oise, não sei. Está bem no francês aí. Ou não sei a pronúncia. A igreja do Van Gogh e a estrada do Almeida Júnior. Tipo, a estrada do Almeida Júnior veio 9 anos depois. Então, olha só, você tem uma proposta. Você tem na estrada do Almeida Júnior uma estrada, uma visão bucólica. É quase que uma foto. Exato. E um ponto de vista. Agora, será que se nós puséssemos outra pessoa, a Juliana, para pintar uma estrada, a Juliana escolheria justamente essa visão? E se fosse a Juliana no lugar do Van Gogh, escolheria essa forma de ver o mundo? Como eu sou uma pessoa que desenha muito bem, eu tô mais pro Van Gogh, porque nem um coração sai direito, amigo. Exato. E só para relembrar os vários discursos que a gente falou ao longo da aula, olha só, lembra que a gente falou sobre isso, olha, dê-me um cigarro, diz a gramática do professor e do aluno e do mulato sabido, deixa disso, camarada, me dá um cigarro. Retomando o que a gente falou, olha, aqui o discurso para o pessoal da Semana de Arte Moderna, 1920, foi o quê? Vamos falar a língua do povo, mostrar o povo na cultura, na arte. Mas e agora, cara? Qual é o discurso de agora? Por isso que eu recomendo que vocês entrem em contato com diversas formas de cultura, conversem com pessoas e produzam os seus manifestos. E que pergunta eu trago para vocês agora para nós debatermos e vocês na sala de aula? Tá aí, tá na tela. Vamos descobrir estratégias diferentes de socializar os manifestos produzidos. Porque mais importante do que produzir lá no Padlet, do que produzir lá no blog, ou fazer um vídeo, uma canção, é você descobrir estratégias de que as pessoas que precisam escutar, escutem o seu manifesto. Porque eu faço um manifesto pedindo melhorias no serviço público, igual a professora Juliana falou aqui agora, e eu mando para minha mãe, para o meu pai, para o meu tio. Eles não vão ter esse poder. Então, manda para a professora, professora, olha, o horário de entrada e saída da escola não está certo, mas a professora cuida do pedagógico, você em sala de aula. Entrada e saída são outros mecanismos, talvez a direção, talvez o próprio governo do estado, não compete a professora. Saber para quem pedir, a quem se direcionar é fundamental. Certo? Muito bom, muito bacana. Aprendi muito nessa aula. Já estou pensando aqui em alguns manifestos que eu vou propor. Eu estou pensando nas minhas reivindicações, tá certo? Olha só, o que aprendemos hoje? Hoje nós propusemos a socialização dos manifestos elaborados pelos estudantes e o modo de fazer a socialização. Retomamos e sumarizamos de maneira bem sucinta mesmo elementos da atividade 3, o que vem por aí, a próxima atividade 4. Oba! Certo? Agora ficamos na interação, continua aí, você que está no aplicativo, fica no aplicativo, está na TV, está no YouTube, não sei, vem para o aplicativo participar, porque a professora Tayana e a professora Juliana estarão ao vivo tirando dúvidas da professora Juliana. Isso aí, a gente já volta aí. Agora o quê? Roda a vinheta!